Essa exposição nasce de um desejo de estar perto do Glauber Rocha. O Glauber, eu acho que é um dos pilares da cultura brasileira, de trazer o Glauber de volta para a discussão, para o centro da discussão. Porque eu acho que o Glauber, com a personalidade, com a forma como ele agia, tanto do ponto de vista como de criador de obra, como do ponto de vista da sua própria personalidade, ele é uma pessoa fundamental nesse momento, ele é decisivo. Então, Cartas ao Mundo nasceu desse desejo de estar perto do Glauber. Nunca eu quis trazer o Glauber para um espaço muito ortodoxo, muito fechado, porque ele é um cara que expande, ele não é um cara contido. O Glauber baba pelos poros, então ele é um cara que necessita de um espaço libertador, ele não pode estar só em quatro paredes. Então esse era a primeira ideia. E depois veio a pandemia, me deu muito desejo de estar no meio da batalha, mudando a batalha, fazendo alguma coisa. Eu acho que essa ideia, que é a mesma ideia de condomínio, de você cada vez criar muros mais altos, de você ficar fora, estou protegido do mundo, a minha ideia é oposta, eu não quero estar protegida do mundo, eu quero estar no mundo. E eu acho que o que interessa ao homem, o homem está no mundo e não está fora do mundo. É um projeto em que a gente levantava em 3D, imagens 3D, uma modelagem em 3D, o Largo do Paissandu, que é um espaço da cidade de São Paulo que tem todos os problemas que você pode imaginar. Então a gente pegou esse espaço de São Paulo, que é um lugar quase um laboratório, onde você tem todas as questões do centro da cidade, você tem todas as questões de uma metrópole como São Paulo, e criar uma ocupação virtual artística daquele lugar. Então a ideia era isso, quer dizer, é um pouco manifesto, porque é uma ocupação artística de muitos artistas, que a gente tem na exposição mais de 100 artistas, o Cildo, Carlito Carvalhosa, Ernesto Neto, Barrão, Zé Rezende, Hélio de Sica, artistas extraordinários participando de uma ocupação virtual. Como quem diz, temos que fazer alguma coisa. A ideia de trazer essa exposição para o Sesc Avenida Paulista é a fome com a vontade de comer, porque a gente está no meio da Avenida Paulista, num edifício, no lugar das manifestações. Então junta muitas coisas, quer dizer, a gente podia escolher aqui no Sesc, ficar no quinto andar, ficar no outro andar, mas o desejo é a gente estar na praça. Não é à toa que a gente invade depois a Avenida Paulista nos domingos, levando as exposições. E as obras, elas estão expostas em outros suportes, que não são suportes convencionais, em caixas de papelão, em cima das macas. A exposição, essa instalação, na realidade, nasceu do desejo de mostrar esses três filmes: Asfixia, Mercadoria e O Comum. Agora, são filmes longos, 1 hora de duração cada um. Como colocar esses espectadores? Tem que ser confortável para que eles possam... Mas como eu ia botar confortável, eu só estou dizendo que o mundo está doente, que estamos num limite. Então, era importante criar esse móvel. Pensamos na ideia das macas, na ideia dos móveis hospitalares, que são absolutamente confortáveis, mas que trazem em si essa questão. Estamos doentes e, ao mesmo tempo, estamos no espaço de cura. Quer dizer, as duas coisas, esses dois conceitos. E as obras, elas estão assim, expostas no meio do lixão, expostas nas macas, expostas em caixas, em pequenos edifícios que a gente constrói com essas caixas, em panos depois, quando elas fazem parte do comum. E a ideia da exposição é a ideia que a gente queria propor para a própria cidade, e que os espaços fossem mais eficientes, no sentido dos espaços servirem aos homens, e não dos homens servirem os espaços. A exposição é uma instalação, 1 hora ela é uma sala de cinema, no outro momento ela é uma performance. Se a pessoa chegar aqui no sábado e domingo às 10 da manhã, ela vai ver uma coisa, e for embora às 6 da tarde, ela vai ver outra completamente diferente. Então, isso nasceu desse tríptico, né? Quer dizer, que são os 3 capítulos, os 3 filmes. Um é o Asfixia, que fala um pouco dessa distopia. Quando a gente começou a trabalhar, a gente ainda pensava no que seria esse lugar, o Largo do Paissandu, daqui 10 anos, a quantidade de pobres e mendigos que estariam lá. E no meio da pandemia, a gente foi descobrindo que aquela distopia já estava. Quer dizer, aquilo que está vindo, essa catástrofe mundial, que vem numa aceleração imensa, ainda é mais rápido. Essa pandemia botou isso na nossa cara. O outro capítulo é o Mercadoria,
Então a gente virou consumidor, a gente deixou de ser cidadão. Que a gente fala desse assunto e fala também da colonização, que é também uma mercadoria, né? Tratar, colonizar, transformar aquilo no que eu quero que seja, transformar aquilo numa mercadoria. E o último capítulo, que é o comum. O que é comum a todos os homens? O ar, a água, a comida, o afeto, a informação. Quer dizer, o que deveria ser comum a todas as pessoas. Todo mundo usufruir de tudo. E juntando não só a água, a comida, a educação, que a gente já sabe, mas também o afeto, também a informação, que fazem parte do nosso arsenal humano. Por isso estamos aqui, com